Hoje eu vou trazer a análise de um negócio de uma fotógrafa que se tornou CEO de uma agência de turismo aqui em Portugal. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos de análises de negócios, aonde eu vou trazer casos de brasileiros que imigraram. Nesse primeiro momento imigraram para Portugal e que de certa forma criaram verdadeiras vacas roxas, né? Mais pra frente, quem tá assistindo pela primeira vez, eu vou explicar o que é vaca roxa. Quem já me acompanha aqui no canal sabe do que eu tô dizendo. E para quem tá chegando agora, eu sou Helena Araújo, eu sou uma ex-funcionária pública, larguei 2 concursos públicos em 2017, fui funcionária por 12 anos e desde esse tempo, desde 2017, empreendo aqui em Portugal e aqui no canal eu falo sobre empreender, imigrantes que desejam empreender no exterior. E aí eu vou trazer, não vai ser de forma sequenciada, né? Mas entre um vídeo e outro que eu traga em relação a empreender em Portugal, eu vou trazer análises de imigrantes, de brasileiros que de certa forma deram certo, fizeram sucesso com seus negócios aqui em Portugal. A minha visão e isso eu já falei em outros vídeos, quem ainda não assistiu, é bem interessante entender todo o contexto, mas eu defendo muito a ideia de que assim, se você tá largando o seu país, abrindo mão de estar próximo da família, eu gosto muito da ideia do empreender, que empreender não é para todo mundo, mas que quem tem essa veia empreendedora, que venha, mas que venha com um diferencial, que queira ser uma vaca roxa, que queira ter um negócio que se destaque dos demais, que não venha a ser só mais do mesmo. E aí a Fernanda, o que eu acho interessante? A Fernanda, eu conheci ela num grupo de fotógrafos que eu fazia parte, né, um grupo no WhatsApp, e eu vi ela criando essa agência do zero. Acho que a agência dela acho que vai fazer, ou já tem um pouco mais de 2 anos. E o que eu enxergo como vaca roxa nessa agência da Fernanda que me chamou a atenção foi que ela não fez uma agência de turismo normal. Ela pegou toda a formação dela de professora de história, fotógrafa, e criou uma agência que solucionasse um problema. Primeiramente solucionasse um problema e depois ela expandiu para outros públicos, né, para família, né, para casais, para um público mais em geral. Mas o foco dela principal da agência, e que assim, por isso que eu quis trazer, achei algo muito interessante, são mulheres que se sentem inseguras em viajar sozinhas para determinados países. Então ela criou uma agência onde ela vende pacotes personalizados, atendendo principalmente esse público de mulheres que querem viajar em grupo, porque não querem estar sozinha. Imagina, Marrocos, Turquia, em países que de certa forma para mulheres é um país um pouco mais perigoso. Ela solucionou esse problema criando essa agência. E aí outra coisa muito interessante que ela criou é a questão do parcelamento. Ela sabe que uma viagem, de certa forma, custa caro e que aqui em Portugal não se tem muito a cultura do cartão de crédito, do parcelar. Mas que nós, brasileiros, temos muito essa cultura, está muito enraizada essa questão do parcelar em X vezes para você adquirir um negócio. Então ela criou um sistema de parcelamento do boleto, se eu não me engano é boleto a colar, que é o nome da agência dela. Um boleto bancário que a pessoa fosse pagando esses pacotes personalizados de viagens e sem precisar ter o cartão de crédito. A pessoa se programa antecipadamente, ela divulga antecipadamente qual é o roteiro, inclusive anual. Aqui eu vou mostrar um pouco. Esse é o site, né, da Fernanda, e aqui o Instagram dela.
Aqui, Agenda 2025. Só que eu não consigo abrir porque o meu Instagram não está aberto. Agenda 2025, e aí ela coloca no início de 2025 quais são todos os roteiros personalizados que tem, os valores, as datas. Então a pessoa já se programa, se interessou por aquele e ela já se inscreve, e aí fechou, ó, Polônia 2025 esgotada. Então esgotou, vai esperar, se quiser fazer a viagem Polônia, vai ser em 2026, então conforme a demanda do público, ela vai criando os pacotes personalizados e as pessoas vão pagando parceladamente. Então ela conseguiu criar a sua vaca roxa, achei super interessante e quis trazer aqui. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto em relação aos outros vídeos, mas é porque eu quero trazer uma análise individual. E qual é a minha intenção com essa análise? Quem assistiu os primeiros vídeos, lembra que eu quero fazer entrevistas com outros brasileiros que vieram para Portugal. No início eu quero fazer Portugal, mas eu quero mais para frente expandir para França, para Suíça, para Espanha, para outros países da Europa, e não só brasileiros, mas também portugueses. A minha intenção é entrevistar uma pessoa que saiu do seu local de origem para empreender em outro local, e na maioria das vezes eu gosto de vir trazer essas pessoas que eu enxerguei um potencial de vaca roxa, pessoas que estão fazendo algo bem diferente e que deram certo, que estão conseguindo viver do seu negócio e fizeram algo bem legal. Só que por que eu estou trazendo uma análise primeiro? Eu quero a participação de vocês. Quem assistiu já os primeiros vídeos sabe que a intenção desse canal desde o início era criar um senso de comunidade, que vocês participassem comigo do processo. Então, da mesma forma que eu quero trazer outras pessoas que saíram do Brasil para empreender em Portugal, é justamente porque eu não quero trazer só a minha visão e que vocês tirem insights da minha visão. Eu quero que vocês vejam outros potenciais, não com foco em copiar. Eu não estou trazendo aqui o caso da Fernanda e da agência de turismo da Fernanda para copiarem a Fernanda, mas de tentarem pegar esse insight e assim, cara, como é que eu posso... Adorei a ideia da Fernanda, e como é que eu posso trazer isso para o meu contexto? Entendeu? Ou então, assim, se você até não mora aqui em Portugal, mas mora em outro local e adorou a ideia da Fernanda, e de, cara, vou fazer igual a Fernanda, mas aqui no país onde eu moro, ou então na cidade onde eu moro. Então, essa é a ideia. E também trazer, divulgar esses profissionais que eu acho super legal o trabalho. De certa forma, eu vou deixar na descrição o site da Fernanda, o Instagram da Fernanda, né, da agência, colar para vocês conhecerem mais. Então é uma forma de divulgar outros profissionais, que não seja só o meu caso, mas que seja também de outras pessoas. Mas principalmente eu quero que vocês deixem nos comentários se querem que eu entreviste a Fernanda. Então, assim, a ideia da análise que eu vou trazer aqui pontualmente entre um vídeo e o outro é que, assim, em vez de eu já entrevistar a pessoa, eu quero que vocês primeiro vejam a análise e me deem o feedback se vocês gostariam de uma entrevista, que eu fizesse, né, um podcast, uma entrevista com esse profissional para conhecer mais a fundo de onde que surgiu a ideia dela, se foi algo, né, fácil de implantar, se não foi, como foi o início, um pouco da vida dela. Então, vocês entenderem o negócio dela mais a fundo. Então, deixem nos comentários, me digam se gostaram desse processo de eu primeiro trazer a análise e depois, dependendo do feedback de vocês, trazer a entrevista. E hoje a gente fica aqui com a Fernanda e eu te espero no próximo vídeo.